Bem, nós estamos iniciando mais um momento aqui do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, sempre naquela satisfação de chegar até o seu lar, onde você está agora, nos acompanhando, através aqui da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Este programa tem uma produção voltada ao estudo da Palavra de Deus. O que mais nós precisamos hoje é de conhecer a Deus, e Deus se revela na sua palavra dia a dia, momento a momento, quando lemos a palavra de Deus. Muitas pessoas falam assim: eu nunca ouvi Deus falando comigo. Então certamente nunca leu a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Igreja Presbiteriana de Dourados está fazendo aniversário neste mês de maio, já comemorou no domingo passado, e é exatamente nesse dia 27 de maio de 1951 que marca a história desta igreja enquanto uma comunidade organizada, ou a organização eclesiástica da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja, a importância da igreja e um pouco sobre a história da nossa igreja. Não saia daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós estamos aqui na sequência deste programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e é uma alegria sempre ter a sua companhia aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar algumas coisas sobre a igreja. O Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, registrado no Evangelho de Mateus, uma certa feita, quando ele ia de Jerusalém rumo a Galileia, ele perguntou para os seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E alguns começaram a dizer: uns dizem que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. E então Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então volta para Pedro e diz: bem-aventurado tu és, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus não é apenas a pedra angular da igreja, ele é também o cabeça da igreja. Como pedra, a igreja está edificada sobre ele. Jesus é a pedra angular.
e como cabeça e rei da igreja, ele governa sobre a igreja em todos os tempos, embora governe sobre todo o universo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não tem outro dono a não ser o Senhor Jesus Cristo. E então, quando encerra o ministério de Jesus, depois de pagar o preço dos nossos pecados na cruz, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, antes de despedir dos discípulos, ele então deu uma ordem, uma comissão aos discípulos, aos apóstolos. E ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A partir desta comissão que Jesus dá à igreja, e agora mandando que a igreja fosse por todo mundo e pregasse o evangelho a toda criatura debaixo do sol, nós vemos então a igreja iniciando esse projeto. Tão logo em Atos, no capítulo 2, quando desce sobre a igreja o Espírito Santo, a igreja cristã nasce ali em Atos 2, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre aqueles reunidos ali. No Antigo Testamento, a ação do Espírito era temporária, ele vinha, realizava a sua ação e retornava. Agora, lá em Atos 2, o Espírito Santo vem para habitar definitivamente sobre a igreja. Portanto, quando vemos algumas pessoas invocando para o Espírito vir, é falta de ler as Escrituras, porque o Espírito Santo já veio sobre a igreja. O Pentecostes aconteceu ali naquela festa de Pentecoste, o dia do Espírito, o dia que ele viria sobre a igreja, e ali nasce de forma contundente a igreja do Novo Testamento. E a ordem de Jesus era assim para os seus apóstolos e os seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles então ficaram até que naquele dia, 50 dias após a ressurreição de Cristo, na festa do Pentecostes, o Espírito desceu sobre a igreja e veio habitar para sempre conosco, com a igreja, até a volta de Cristo. E então a igreja começa a expandir. Por um período ela ficou em Jerusalém e pregou e testemunhou, e diz o texto lá de Atos, que impregnou Jerusalém com toda aquela doutrina que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí a igreja começa então, a partir de Jerusalém, a se espalhar. E não se espalhou por vontade própria, nem por planejamento humano, mas se espalhou a partir de uma perseguição. A ordem de Jesus era o seguinte: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja deveria avançar pelo mundo a partir de Jerusalém, onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Acontece que a igreja parou em Jerusalém e Deus então levanta ali ou permite uma perseguição a partir do sinédrio dos judeus, alinhavada com os romanos. Aquela perseguição à igreja se estendeu e a igreja começou então a ser perseguida em Jerusalém e se espalhar a partir de Jerusalém. Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. A igreja foi para Antioquia da Síria e ali formou a sua base missionária para a Ásia, e dali ela entrou também na Europa, nos dias das missões. Paulo fez 3 viagens missionárias espalhando o evangelho, primeiro na região da Galácia, depois na região da Ásia e depois passando da Ásia Menor, entrando por Filipos no ocidente, entrando pela Europa. E assim o evangelho se espalhou pelo mundo, passando da Europa para as Américas, nos Estados Unidos. No decorrer dos séculos, o evangelho chegou aqui no Brasil.
Foi no dia 12 de agosto de 1859 que chegou ao Brasil o missionário presbiteriano reverendo Archibald Green Simonton. Simonton chegou ao Brasil em 1859. E os primeiros missionários que chegaram a Dourados, aqui na nossa cidade, no Mato Grosso do Sul, foi da Missão Leste dos Estados Unidos, reverendo Albert Sid Maxwell, e ele então veio no dia 15 de abril de 1929, ele celebrou aqui em Dourados o primeiro culto na cidade de Dourados, um patrimôniozinho muito pequenininho, que nós vamos falar disso no próximo bloco. Então a igreja se espalhou a partir daí. A partir de Jerusalém, ela se espalha e vai tomando a dimensão do mundo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Onde fica este confins da terra? Às vezes é aqui, às vezes é um pouco mais à frente, mas a igreja tem se espalhado por todos os cantos, levando esta mensagem que salva vidas. Talvez seja a mensagem que a sua família esteja precisando, do evangelho que salva o pecador, que salva vidas. Nós vamos para um intervalo. No próximo bloco vamos dar a sequência a esta tarefa missionária, a expansão da igreja. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida,
Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós seguimos aqui o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Estamos falando hoje sobre a expansão da igreja. Dia 27 de maio, agora aniversário da Igreja Presbiteriana de Dourados, e queremos lembrar isto com muito carinho. Nós estávamos falando dos missionários. A Igreja Presbiteriana chegou ao Brasil através das missões americanas. E aqui em Dourados, especificamente, a Missão Leste dos Estados Unidos, na pessoa do reverendo Maxwell, Albert Sidney Maxwell. Aqui em Dourados tem até a Vila Maxwell, a Rua Maxwell, exatamente em homenagem a este missionário americano que chegou aqui a Dourados para pregar o Evangelho. A história do reverendo Maxwell é uma história muito bonita. Ele veio para o Brasil como missionário, mas como um missionário diferente. Ele não queria trabalhar plantando igrejas. Ele veio para trabalhar com povos indígenas. O chamado missionário dele era para trabalhar com povos indígenas. E ele percorreu o Brasil, toda a região centro-oeste e a região norte do Brasil. Conta que ele andou cerca de 6.000 quilômetros a cavalo e de barco na década de 1920. Percorreu o estado de Rondônia, todo o estado do Mato Grosso e uma grande parte do estado da Amazônia. Em Rondônia, ele deixou o cavalo e construiu um barco com a ajuda de pessoas contratadas, e desbravou ali, subindo Rondônia, até chegar a Manaus, pela Amazônia. Depois o governador da Amazônia chegou a mandar um título para ele, porque ele percorreu por rios que ainda não tinham sido navegados. Ele percorreu regiões que ainda não tinham sido desbravadas. Nos lembra a história do missionário David Livingstone, pelas florestas da Índia, desbravando também muitos rios e regiões e florestas jamais andada, jamais desbravada pelo homem. E chegou a ganhar o título de cidadão ou de embaixador britânico. Ele era um inglês. Maxwell, então, percorreu esta região. E foi através do Marechal Rondon, no projeto Rondon, que ele veio conhecer Dourados. E conhecendo Dourados, ele então é desafiado para cuidar ou para estabelecer aqui a sua base missionária. A ideia dele era trabalhar com povos indígenas, mas não apenas com povos indígenas. Ele queria trabalhar com alguma tribo indígena que estivesse em processo de extinção, que estivesse minguando, e indicaram para ele a tribo Kaiowá. Ela estava em processo, se definhando. E ele então começou o seu trabalho aqui em Dourados para trabalhar com os povos indígenas Kaiowás. Acabou também trabalhando com povos Terena e Guarani, mas a priori era Kaiowá. Fundou em Dourados a Missão Kaiowá,
E a Missão Kaiowá, ela foi o embrião da obra missionária aqui na cidade de Dourados. Depois nós precisamos então de relatar a história desses missionários aqui no sul do Mato Grosso, como era chamado agora o Mato Grosso do Sul, a partir de 3 datas. A primeira data é 15 de abril de 1929. Foi no dia 15 de abril de 1929, exatamente há 85 anos atrás, que foi realizado aqui em Dourados o primeiro culto protestante ou o primeiro culto evangélico, com a chegada deste missionário Maxwell e o médico Nelson de Araújo, o engenheiro Eston e um professor. Esses 4 missionários, eles vieram para implantar a obra missionária aqui em Dourados e trabalhar com os povos indígenas. A partir dali, eles começaram também a realizar cultos aqui no patrimônio de Dourados. Dourados não era cidade ainda e pertencia ao município de Ponta Porã. Então, esta data de 15 de abril de 1929 é uma data marcante porque é a chegada oficial dos missionários aqui a Dourados e a primeira ação dos missionários aqui em Dourados. E começou um trabalho de uma forma muito simples, trabalhando com os índios, orientando o cultivo da terra, cuidando da saúde indígena e cuidando também de uma escola indígena. A ideia era igreja, escola, hospital e missão. E eles então começaram este projeto. A segunda data, igualmente importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Dourados, é a data de 21 de novembro de 1938. Ou seja, quase 10 anos depois, este trabalho missionário pioneiro, como é chamado na história das missões, é um trabalho pioneiro, ele agora se estabelece como uma congregação presbiterial. Já tinha Missão Kaiowá, agora temos uma congregação presbiterial. Essa congregação presbiterial é um reconhecimento de um trabalho pioneiro e já melhor estruturado, podendo já ser uma congregação presbiterial. E foi com a influência do missionário Felipe Landes e Eudes Ferrer que em 21 de novembro de 1938 é estabelecida aqui em Dourados, então, esta congregação presbiterial. E eles trabalharam, dedicaram aqui suas vidas, fundaram a Escola Erasmo Braga, fundaram o Hospital Evangélico e no dia 27 de maio de 1951, agora com outro missionário, já tinha aqui o reverendo Josué Salles como um missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, e chegou o reverendo Mário Seidestrick, que é um missionário também americano, e somando força, organizaram aqui a igreja em 1951, e daí passa a contar a história dos 63 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Era apenas a igreja central, como nós chamamos hoje, ou a Igreja do Relógio. A partir dela, a partir de 1983, da década de 80, surgiu então a Igreja Ebenézer e a Igreja Filadélfia. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil em Dourados, além da Igreja Central, nós temos a Igreja Presbiteriana Filadélfia, a Igreja Presbiteriana Ebenézer, a Presbiteriana Nova Dourados e a Vila Matos. São 5 igrejas locais organizadas do presbiterianismo, além das suas congregações. E a partir daqui também, a pregação do Evangelho se espalhou por todo o sul aqui do Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul, com trabalhos em todas as cidades da nossa região. São 11 igrejas organizadas, 10 congregações presbiteriais e congregações de igreja local, aliás, 5 congregações presbiteriais,
10 congregações de igreja local e 16 pontos de pregação. Assim, o presbiterianismo se espalhando com a pregação do Evangelho aqui na nossa região. Qual que é o nosso desafio em tudo isso? Primeiro, manter uma igreja fiel às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus. Porque Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. O segundo desafio nosso é continuar consolidando a obra missionária aqui na região e pelo mundo. Hoje a Igreja Presbiteriana de Dourados ajuda a sustentar missionários aqui na região com projetos indígenas. Ela ajuda missionários no Paraguai, na cidade de Concepción. Ela participa da obra missionária na Europa, em Madrid, na Espanha, através do missionário Fernando Dantas, e ela participa também da obra missionária na África, lá em Senegal, na cidade de Tiofor, através de um pastor aqui de Dourados, que é o reverendo Troquês, Gerson Troquês e a Marília Troquês. Então nós temos esta alegria de estar aqui e participando da obra missionária pelo mundo, além de diversos outros projetos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é a ordem de Jesus, e com alegria a Igreja Presbiteriana de Dourados comemora os seus 63 anos de igreja organizada e 85 anos de pregação do Evangelho aqui na cidade de Dourados e em toda a região. E você que me assiste é nosso convidado a participar das programações da igreja. Aos domingos, escola dominical às 9 horas e culto às 19 horas. Na quarta-feira, nós temos estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos. E temos grupos familiares, reúnem nas casas, nos lares. São 15 grupos familiares espalhados por todos os bairros de Dourados, pregando, testemunhando, alegrando, compartilhando a palavra de Deus. E Deus tem salvado muitas almas, muitas vidas, muitas pessoas, resgatado muitas famílias através do trabalho abençoado desta igreja ao longo destes anos. Deus abençoe a sua vida e fica aí o convite para você estar conosco num dos nossos trabalhos. Deus o abençoe.